Abençoados, eleitos, predestinados, meus irmãos do YouTube, a igreja que se reúne enraizado no cabeça, arraigado, preso ao cabeça. Eu tenho uma palavra aos da graça. Esta não é uma pérola da graça para o sistema religioso, contra a tradição. Esta é uma palavra para você, cristão da graça de Deus. Eu quero começar esta pérola da graça com o texto de Mateus, já deve estar aparecendo aqui nesta tela, Mateus capítulo 7, versículo de número 6. Eu vou ler na versão internacional. Olha só o que diz esse texto de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Olha só. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, os porcos, as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Deixa eu corrigir. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, os porcos, corrigindo, as pisarão, e aqueles, os cães, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Olha esta expressão. Jesus nos dias de sua carne disse: não deem as suas pérolas, não deem o que é sagrado aos cães, e nem atire as suas pérolas aos porcos. O que é que Jesus estava querendo dizer com esta frase? E que os judeus que tinham o véu doutrinal, os seus discípulos também ali com ele, não estavam entendendo. Amados, a graça de Deus é uma pérola preciosa que nos foi revelada. Eu sei que muitos de nós, e alguns dos irmãos que me ouvem pela primeira vez, saíram do sistema e tinham os seus líderes como paradigmas, e ficaram tão maravilhados quando descobriram a doutrina da graça de Deus, que o sentimento era voltar lá no pastor e falar: pastor, eu descobri que o batismo é na cruz, eu descobri que a ceia é um ritual judaico, eu descobri que agora o dízimo era alimento para os judeus. Olha que maravilha! Este é o impacto que o nosso espírito sente uma vez que esta verdade é revelada. E você tem necessidade de mostrar isso ao pastor, de mostrar à missionária, ao presbítero, de falar com os irmãos da igreja. Só que, na grande maioria das vezes, os líderes religiosos não aceitam estas pérolas, porque vai de encontro às suas autoridades, à sua fonte de renda e de lucro, vão de encontro a tudo aquilo que eles estabeleceram como domínio. E era exatamente isto que Jesus de Nazaré estava dizendo nos dias de sua carne. Acompanhe aqui, olha só. Não deem o que é sagrado aos cães. Amado, o profeta Isaías já havia chamado os falsos líderes, os falsos pastores, de cães gulosos. Quando você pega a doutrina da graça de Deus, que Paulo disse que ele recebeu o sagrado encargo de pregar o evangelho, quando você pega esse sagrado encargo e entrega aos cães, o resultado é nefasto.
Ele disse: não dê o que é sagrado aos cães, e nem atire a doutrina da graça de Deus, a pérola aos porcos. Quem são os porcos? Infelizmente, são vidas que mesmo depois de lavada, mesmo depois que a graça veio, elas insistem em se revolver na lama. Quantas pessoas que você conhece, que você já mostrou a doutrina da graça de Deus, e ela insiste em estar lá? Olha, duas qualidades de pessoas: cães e porcos. Os porcos são essas vidas que nasceram para ficar debaixo da autoridade do pastor, que sabem que o que eles pregam não está em linha com a palavra, mas gostam de ficar revolvendo na lama. Não atire as suas pérolas aos porcos. Por quê? Porque Jesus disse: estes, os porcos, pisarão, passam por cima da doutrina, desprezam. E ele diz que aqueles, os cães, voltando-se contra vocês. Essa é a atitude. Quando tu mostra aos cães o sagrado encargo do Evangelho, eles se voltam contra vocês e dizem que o diabo está usando a sua boca, que não existe igreja no YouTube. E é uma verdade, a igreja não existe no YouTube. A igreja existe aí aonde você está. Por exemplo, agora, aqui está a igreja. Eu aqui, você aí, e todos dizendo amém a esta palavra. Estamos reunidos em torno do cabeça. Se a igreja existisse no YouTube, todos os vídeos, são bilhões de vídeos no YouTube, estaria a igreja. Mas a igreja está onde as vidas se reúnem. A igreja está onde a palavra é ministrada. E neste momento, nós somos a igreja de Cristo. Então, essa advertência de Jesus de Nazaré deve ser também observada por nós. Porque olha o que Paulo, o apóstolo dos gentios, disse: olha, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Não adianta levar a pérola da graça para eles, porque vai gerar debates e contendas, e essas coisas, disse Paulo, são inúteis e sem valor. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos mostrar o Evangelho, nós devemos falar do Evangelho, e quem não recebe, libere. O homem faccioso, pregou Paulo a essa mesma versículo de número 10, ali não está abrindo, diz assim no versículo de número 10, você lê depois: evita o homem faccioso. Tito capítulo 3, versículo 10. Evita o homem faccioso, porque depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida. Olha os cães. Pois sabe que tal pessoa está pervertida e por si mesmo ela está condenada. Isso é o retrato do cão guloso. É o retrato da pessoa que tem a mente cauterizada, do filho da perdição. Então, eu estou fazendo esta pérola da graça para responder muitas pessoas que nos procuram, feridas, tristes, e que dizem: fui mostrar estas verdades à missionária, ela disse que o diabo está usando a minha boca. Eu sei que muitos dos senhores já passaram por isso e se entristecem. Então, eu estou aqui para dizer a vocês: mostre os vídeos, mostre a passagem. Quem receber, ganhaste a teu irmão. Quem não recebe, olha lá, evite controvérsia, tolas, genealogias. Abriu aqui o versículo de número 10. Olha lá o que diz: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma ou duas vezes. Depois disso, disse Paulo, rejeite-o. Abençoados, a graça de Deus, ela tem uma palavra de confronto,
mas na sua essência é uma palavra de amor. A palavra da graça de Deus confronta a religiosidade, mas ela abraça e sustenta no braço do Pai aqueles que são resgatados por esta palavra. Então, em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, Paulo diz, no 2ª Epístola de Paulo, no capítulo 4, no versículo 3, Paulo diz na sua Epístola a Timóteo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, secar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Esta é a realidade religiosa nesse país. Eles se recusam a dar ouvido a fábulas, a verdade, e acabam se entregando a fábulas, a história, a contos. Era o que nós estávamos envolvidos, e graças a Deus, pela sua graça infinita, nós temos os olhos iluminados. A cada dia nós estamos vendo o fruto, estamos vendo o efeito do Evangelho. Muitas vidas estão saindo do engano religioso e vivendo a realidade em Cristo. Tudo está consumado, mas ainda muitos precisam saber desta pérola maravilhosa. É bem verdade que nem todos aceitarão, porque esta é uma palavra que confronta, que ameaça o domínio pastoral. Esta é uma palavra que desconstrói tudo o que eles estabeleceram como regra para agradar a Deus. Mas a verdade é que nada pode ir contra a verdade. E a cada dia nós temos visto vidas se rendendo ao domínio de Cristo e deixando a hegemonia pastoral e a veneração aos púlpitos. Está na hora de avançarmos, está na hora de dar um basta, de dizer, como temos falado nas nossas ministrações, a graça do Senhor Jesus Cristo, ela nos basta. Estamos num país de quase 210 milhões de pessoas. Temos uma missão: anunciar o Evangelho a todos quantos possíveis. A verdade é o que está escrito em Mateus capítulo 7. Os cães e os porcos que servem a eles, que se aproveitam, que gostam de status, que gostam dos primeiros lugares, estes rejeitarão a pérola da graça, pisarão, os cães se voltarão contra nós, mas nós não estamos preocupados com eles, porque, como disse Paulo, eles estão já condenados, eles provocam divisões. A nossa preocupação são com os eleitos, são com aqueles que estão presos nas prisões da sua alma, dilacerados, feridos. Centenas e centenas de pessoas que me ouvem agora já estiveram presos no calabouço das suas emoções. E quando ouviram a mensagem do Evangelho genuíno, a mente de Cristo foi ativada, o véu foi tirado e hoje servem a Cristo, o cabeça da igreja. Mas tem muita gente sofrendo lá, tem muita gente nesta hora indo fazer campanha, buscando a Deus no monte, porque desconhecem a sua posição em Cristo e estão sendo pisados pelos porcos e dilacerados pelos cães. Mas nós, a Igreja de Cristo, que se reúne aqui no YouTube, a Igreja de Cristo que reconhece que Ele é o cabeça e que esta é a pérola em qual nós não despedaçamos, até não conhecíamos, mas uma vez revelada, não ignoramos. Nós temos esta missão de juntos, como Igreja de Cristo, levar este Evangelho. Compartilhe, participe, dê sempre um like para que o YouTube compartilhe essas mensagens e nós vamos resgatando os eleitos que estão neste calabouço. Vamos tirar as pessoas do domínio pastoral e entregá-las a Cristo, o único e soberano pastor das vidas que lhe pertencem. Esta
é a verdade. Como Paulo disse a Timóteo, digo eu a todos os meus irmãos. E esta é uma mensagem para você, o cristão da graça de Deus. Cuida de ti e da doutrina. Busque, se informe, se envolva, compartilhe e vamos juntos levar este evangelho a milhares de vidas que estão precisando ouvir e descobrir a sua posição em Cristo. Domingo agora estaremos juntos, reunidos como igreja. Aguardo vocês novamente. Quando for mais ou menos 2 horas da tarde, estaremos compartilhando a mensagem gravada e estamos tentando melhorar o nosso canal, colocando aí sempre à disposição os nossos vídeos para o crescimento de cada um de vocês. Quero agradecer a todos pela participação, quero agradecer a cada um de vocês. Meu telefone está sempre disponível e sempre quando eu posso, eu estou sempre respondendo, orientando, falando com cada um dos irmãos. A nossa reunião aqui no Rio de Janeiro acontece na Vila Sarapuí, Rua Aporé, número 12, na Vila Sarapuí, em Duque de Caxias. E o meu telefone para contato é o DDD 21 970 36 46 18. Bem-vindos à Igreja de Cristo, bem-vindos à Pérola da Graça, bem-vindos ao cabeça que é Cristo. Ele é o sumo pastor das nossas vidas. Eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço, a minha gratidão a Deus por fazer parte do corpo de Cristo junto com vocês. É assim que eu me despeço. Graça e paz.